Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Fé e Razão e hoje iremos estar iniciando uma série de passagens sobre oração. Quero estar fazendo isso também com outros temas relacionados que é leitura bíblica e jejum, mas no momento oração. E como vai funcionar isso? Eu quero estar trazendo diversas passagens que falam sobre oração, falando um pouco disso, trazendo lições, aplicações que essas passagens nos trazem, até porque aí são temas bem essenciais na vida cristã, o fato da comunhão com Deus, que é oração, leitura bíblica e jejum, é a forma com que nos comunicamos com Deus, a forma com que temos comunhão diária com Deus, onde nos fortalecemos, aonde a cada dia nos tornamos mais parecidos com Cristo, aonde nos ajuda a permanecer firme mediante as tentações, as lutas, as adversidades. Então, esses temas essenciais da fé cristã, eu quero estar trazendo, iniciando agora essa série sobre oração. E hoje iremos falar do texto de Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 8. E agora o vídeo depois da vinheta. E agora irei estar lendo a passagem enquanto aparece para vocês, então preste muita atenção. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo dele a pedirem. Como vocês viram, acabei de ler aqui na versão NAA, que traz uma ótima compreensão do texto. E agora irei estar fazendo uma breve introdução e logo em seguida trazendo lições que esse texto nos traz a respeito da oração. Jesus ele faz um contraste entre a falsa espiritualidade e a verdadeira espiritualidade. Ele aqui nos ensina a não ser como os hipócritas que existiam em sua época, mas também existem até hoje. Então, antes de iniciarmos, é bom entendermos o que significa hipócrita. E nada melhor do que vermos no original o significado dessa palavra, qual sentido ela tem no grego, na língua a qual foi escrita. Olhando no original, a palavra hipócrita aqui, ela traz um sentido bem interessante, como se fosse um ator de palco. Alguém que representa o que na verdade não é, apenas um personagem. Então é bem interessante olharmos para o significado da palavra antes de iniciarmos, até porque Jesus se refere aos hipócritas nessa passagem, já de início nos diz, não sejam como os hipócritas. E agora, entendendo melhor essa palavra, de forma bem objetiva, quero te mostrar lições e ensinamentos que podemos tirar dessa passagem, onde fala sobre oração. Uma primeira lição que eu tiro dessa passagem no versículo 5 é o seguinte: qual a motivação da nossa oração? É algo bem relevante que devemos pensar e analisar. Qual tem sido a motivação do nosso coração a estarmos orando para Deus, orando, falando com Deus? Isso é muito importante e devemos analisar isso. Então, leamos o versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. O que podemos perceber aqui já de início é que o problema não é a oração em público. Nós podemos orar em público, mas a motivação desses hipócritas que se concentra nas pessoas e não em Deus. Os hipócritas oravam em lugares que eram bastante frequentados, justamente para serem reconhecidos. Eles buscavam reconhecimento humano. E aqui eu faço uma pergunta para você. Você ora para ser visto por Deus ou pelos homens? Como diz em 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós devemos frequentemente analisar a motivação do nosso coração e pedir a Deus que coloque as nossas motivações e sentimentos de acordo com a sua vontade, para que não venhamos a cair nesses erros. E uma consequência disso é que eles já receberam a sua recompensa, que é a admiração, aplausos, reconhecimento de homens e não de Deus. Outra lição que eu tiro dessa passagem, no versículo 7, é que a oração não é moeda de troca.
E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Na cultura grega, às vezes em suas preces, se mencionava todos os nomes possíveis da divindade, na esperança de garantir a sua atenção. As orações pagãs costumavam lembrar a divindade ofertas, sacrifícios, favores oferecidos à divindade, buscando assim obter uma resposta como um contrato, como uma moeda de troca. Essa passagem não contradiz o princípio ensinado por Jesus que devemos continuar pedindo a Deus pelo que pensamos ser da vontade dele, mas mostra que Deus não se impressiona com a quantidade de palavras que falamos, ou palavras bonitas, eloquentes, seja como for. Usar a oração como moeda de troca faz com que não estejamos orando segundo a vontade de Deus. E com isso, nossas orações não serão atendidas. Devemos pedir a Deus que nos ensine, nos leve a orar segundo a sua vontade, pois orando segundo a sua vontade, aí sim seremos atendidos, pois a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Como diz em 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E a terceira e última lição que eu tiro dessa passagem, dos versículos 6 e 8, é a seguinte: oração é relacionamento. Versículo 8 diz: não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo dele pedirem. E aí surge a pergunta: se Deus já sabe o que iremos pedir, por que devemos orar? E eu te respondo: porque Deus instituiu a oração como uma forma dele agir e fazer a sua obra por meio da nossa vida. Isso, em sua misericórdia e graça, nos deu o privilégio de participar de sua obra por meio das nossas orações. E não só por isso que devemos orar, e sim também pelo que eu disse, oração é relacionamento. Lemos então o versículo 6, mas ao orar, entre no seu quarto e, fechado a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Como eu disse, a oração também é uma forma de nos relacionarmos com Deus. E o relacionamento com Deus é uma necessidade diária para todo cristão. E a consequência disso é que ao orarmos, entendendo a necessidade do relacionamento com Deus e sabendo que Ele sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos, deve nos levar a orar mais. E com a confiança que Ele nos ouvirá e agirá segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. E a conclusão final, a aplicação final que podemos fazer é que ao orarmos, entendendo a nossa motivação, como mostrada na primeira lição, entendendo que não é uma moeda de troca, como mostrado na segunda lição, e a necessidade do relacionamento com Deus, e sabendo que Ele sabe o que precisamos antes de pedirmos, como mostrado na terceira e última lição, tudo isso deve nos levar a querer orar mais, ao buscar orar mais, a sermos homens e mulheres de oração, a sermos cada vez mais parecidos com Cristo, que vivia em constante oração, e com a confiança que Ele nos ouvirá. Deus nos ouvirá e agirá segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então é isso para o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Irei trazer mais vídeos dentro dessa série, como eu falei também sobre os outros temas que eu acredito que é muito importante na nossa vida, na vida do cristão, que é a oração, a leitura bíblica e o jejum, tentando sempre trazer de forma bem breve, resumida, lições e aplicações, coisas práticas para as nossas vidas em passagens sobre esses temas que são bem importantes. E agora, galera, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para pessoas que você acredita que será uma bênção na vida deles esse vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.